Pessoal, boa noite. Grande abraço a todos. Para mim está sendo muito bom, viu? Estar com vocês essa noite aqui. Ocasião que nós vamos buscar algumas reflexões acerca do nosso Pai maior, que é Deus. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós trouxemos alguns slides, vocês estão vendo aí. O título do bate-papo será: o que é Deus? Então, falar sobre Deus não é tão fácil. Explicar Deus é mais difícil ainda, né? Inclusive, a nossa pretensão dessa noite não é explicar Deus, é mostrar para vocês o que Allan Kardec, em parceria com os espíritos da codificação, trouxeram para nós acerca disso. Então nós vamos conversar aquilo que está em O Livro dos Espíritos. Se nós vamos recordar isso aqui, o que Santo Agostinho disse naquela oportunidade, quando ele foi indagado sobre Deus. E ele teria respondido assim: quando me perguntam o que é Deus, eu não sei, disse ele. Mas se não me perguntam, eu sei. Interessante, né? Porque quando perguntaram para Santo Agostinho que era Deus, naturalmente ele não tinha uma explicação para dar. Mas, como ele está dizendo aí, quando não me pergunta, realmente eu sei. Por quê? Porque na realidade é a fé dele, ele tinha certeza da existência de Deus. Ele não sabia explicar sobre Deus, mas ele sabia que Deus existia. Não é? Foi o que ele falou. Moisés, ao receber os 10 mandamentos da lei, ele entendeu ser o único Deus do universo. Não existe outros deuses. Deus é o único. E aí, quando ele recebe os mandamentos, pediu para observar os mandamentos da lei, que vinham naturalmente de Deus. Jesus de Nazaré disse assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Então, o que ele está dizendo aqui? Que Deus é Espírito, não é nada que é nosso. Quando nós dizemos, né, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, a gente não pode pensar assim, porque o nosso contexto material, a nossa situação material, não nos permite igualar absolutamente com Deus. Porque Deus, né, está além dos propósitos da condição material. Então, ele é Espírito e verdade, né, conforme falava Jesus. Está no Evangelho, segundo João, no capítulo 24. O célebre cientista francês Louis Pasteur, criador da pasteurização, método que preserva os alimentos contra a ação das bactérias, disse certa feita: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Se o sujeito for fazer uma avaliação de Deus, um processo científico, a grosso modo, superficialmente, né, na sua superfície, naturalmente que ele pode até entrar num processo de descrença de Deus, mas se ele se aprofundar nesse conhecimento de Deus, então ele vai se aproximar de Deus. Foi o que aconteceu com esses pensadores, né, ou esses cientistas que estudaram sobre Deus. A princípio eles tinham até dúvida, mas depois, quando eles começaram a se aprofundar, naturalmente, na ciência sobre Deus, passaram a crer que realmente existia um Deus no universo. Vejamos então agora como o Espiritismo entende Deus. É isso que nós pretendemos mostrar para vocês. Na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, veio essa pergunta aqui de Kardec: o que é Deus? O que é Deus?
E os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é a inteligência suprema, não existe outro, né, mais inteligente que Deus. É o único, né? E a causa primária, quando fala a causa primária, é Ele que chegou primeiro, Ele que criou, Ele é o criador de tudo que existe. Veja por que Kardec, ele perguntou o que é Deus, e não quem é Deus. Que é e quem é são pronomes que definem atividade e qualificação. Nós vamos explicar isso. Exemplo: se nós perguntássemos quem é Jesus, aí diríamos logo: Jesus, o carpinteiro, filho de José e Maria, nascido em Belém, viveu sua infância na cidade de Nazaré e morreu na cruz. Demos aí o quê? As atividades de Jesus. Perguntamos quem é Jesus. Agora, se perguntássemos assim: que é Jesus? Que é Jesus? Foi a pergunta que Kardec fez quando perguntou para os Espíritos sobre Deus. Enviado de Deus a nos trazer a mensagem do amor, Filho de Deus verdadeiro, o Mestre por excelência. Citamos aqui a qualidade de Jesus. Kardec, ao fazer a pergunta, desejava saber as qualidades de Deus. Por isso ele perguntou: o que é Deus? Deus recebeu lá, nós já falamos, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Foi a resposta que ele obteve. Kardec então entendeu que Deus é o Criador de tudo que existe. É a infinita perfeição do universo. É de todo poder. É onisciente e onipresente. Tudo ele sabe, está presente em tudo. Na questão número 13 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se nós poderíamos ficar contentes ou satisfeitos com esses atributos de Deus. Falou: se nós tivéssemos conhecimento desses atributos de Deus, poderíamos ficar satisfeitos sobre ele? Bastaria? Aí falou que nós estávamos longe ainda de entender Deus, mas isso aí já nos ajudaria a entender Deus. Então os atributos que ele perguntou eram assim: Deus é eterno, é de toda a eternidade. É imutável, ele não muda, as suas leis jamais mudam, porque elas não estão sujeitas a mudança. Se tivesse sujeito a mudança, ele não seria Deus, não teria criado leis sábias. É imaterial, conforme falou Jesus, Deus é espírito e verdade. É imaterial, é espírito. É único, não existe outro Deus, ou não existe outros deuses. É todo poderoso, poder máximo dele. E é soberanamente justo e bom. Isso foi o que Kardec perguntou, se nós poderíamos entender Deus com esses atributos. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá.
Esse axioma que ele fala, né, que a gente aplica na ciência, que todo efeito necessariamente é uma causa, e quanto mais o efeito for inteligente, mais a causa, alguém que a produziu é inteligente, né? Então nós vamos explicar isso, o que os espíritos desejavam dizer quando eles falaram que num axioma, né? Axioma é um provérbio, uma proposição tão evidente que não precisa ser demonstrada. Ou seja, quando apresentada, não necessita de provas para ser aceita como uma verdade. São as verdades inquestionáveis. Isso é o axioma. Por exemplo, eu vou dar exemplo, quando alguém passa uma ideia, tá? Uma ideia que está sendo um efeito, que existe uma causa, obviamente, e você aceita simplesmente porque você viu aquilo como verdadeiro. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se nós estivéssemos frente, por exemplo, a objetos pré-históricos, uma faca talhada na pedra, né? Esses objetos que não são fabricação da atualidade, então você está frente a eles, é uma autoavaliação, e aí você está diante de um efeito, ou de efeitos, que não precisam trazer aquele pessoal da pré-história para dizer que foram eles que fabricaram isso. Quer dizer, é uma verdade evidente. Um outro caso, um relógio, né? Simples, agora, da atualidade, um relógio que tem um mecanismo inteligente. Quer dizer, o relógio não é inteligente, o mecanismo, né, que a gente chama de inteligente. Se nós estivermos frente ao relógio, analisando as horas, a gente vê aquele mecanismo, é um efeito. Nós precisamos trazer o relojeiro para dizer que foi ele que fabricou o relógio? É uma verdade evidente. Você sabe que o relógio foi fabricado pelo relojeiro. Um outro exemplo. Obras de arte. Mona Lisa, por exemplo, né? É uma pintura espetacular, uma arte espetacular. O artista que a fez, né, que fez essa arte, é de renome, né? Precisa trazer o camarada, precisa trazer o artista para dizer que foi ele que pintou o quadro? Absolutamente. Outra verdade evidente. O axioma. Pois bem, então vamos em frente. Na natureza, no universo, existem coisas que só poderiam ser criadas por uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Tem um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Vede então a obra e por o autor. Foi o que nós mostramos lá, né, os exemplos. Vê a obra, né, o universo. Você avalia tudo aquilo que está no universo, uma obra espetacular, que não é criação do homem, só pode ter sido criação de Deus, o autor, né, da inteligência. Deus não se mostra, mas afirma-se mediante as suas obras. Nós vimos recentemente aqui uma reportagem em que o pessoal descobre lá em Marte aquela questão da água lá, né? Parece 20 quilômetros, né, realmente de uma descoberta lá, feita lá, de diâmetro, né? 20 quilômetros de diâmetro, com não sei quanto de profundidade lá, descobre que Marte há água. Eles falam ali que se há água, há vidas, né? Por isso que ainda não descobriram vida em outros planetas, porque ainda não conseguiram, né, achar água, como essa agora Marte. Mas os espíritos já nos mostraram que em todos os planetas há vidas. Olha na questão
55, deu o Livro dos Espíritos. Quando o Kardec perguntou, eu estou dizendo isso aqui, que são obras de Deus, são obras de Deus. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Ele perguntou aos Espíritos. E os Espíritos responderam: sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro inteligência, bondade e perfeição. Vejam só o que os Espíritos responderam: sim, todos os globos, sem exceção na regra, são habitados, têm vida. Então a grandeza, algumas obras, né, do Criador, a beleza das suas obras. Muito bem. Em 1867, um espírito amigo deu a Kardec uma mensagem acerca da existência de Deus, só por analogia, só para avaliação, não como uma identificação de Deus. O espírito amigo deu essa mensagem. Vejamos o que ele disse. Ele comparou o homem como um pequeno mundo, cujo espírito é o seu diretor e o seu corpo é o dirigido. Tudo que acontece com o seu corpo, o homem sabe. Não é o que acontece com a gente? Tudo que acontece no nosso corpo, o nosso espírito sabe disso. Então, o nosso espírito é o diretor absoluto do nosso corpo. Se nós recebemos uma espetada qualquer, né, logo o espírito vai sentir essa espetada, porque ele sabe até onde foi espetado e tudo, porque ele é o diretor absoluto. Comparando com a Deus, o universo é um corpo infinito, Deus é o diretor absoluto. Nós já falamos que Deus é onisciente e onipresente, ciente de tudo e presente em tudo. Então ele é o diretor. Por que, então, quando a gente pergunta, como é que Deus sabe sobre nós? Como é que Deus sabe sobre nós? Nossos atos, o que está se passando? Por que a gente tem que ter uma conduta exemplar, né, direcionar bem a nossa questão, né, dos atos e tudo? Porque Deus sabe o que está se passando. E nós vamos ver à frente, como é que ele sabe disso também? Como ele sabe? Eu vou contar isso aqui, que foi muito interessante. Hoje eu abri o meu WhatsApp e tinha uma mensagem ali de uma amiga nossa que frequenta o Centro Espírita. Está presente, não? Está aqui? Não está? Tinha uma mensagem lá no WhatsApp sobre Deus. Ela não sabia que eu ia falar sobre Deus, mas ela colocou essa mensagem e eu me espelhei nessa mensagem para falar para vocês o que essa mensagem diz. Diz que o indivíduo, ele estava lá cortando o cabelo, estava num barbeiro cortando o cabelo, e ele folheava um livro, devia ser um livro religioso, que falava sobre Deus, e o barbeiro ali, olhando, né, ele, enquanto cortava o cabelo, o barbeiro verificando lá, o indivíduo lendo, aquela coisa toda, tá bom. Aí ele cortou o cabelo do indivíduo, né? Espanou lá o pó, tirou o pó, aquela coisa, tirou os cabelos, né? E tudo. Aí o sujeito pagou. Aí o barbeiro disse para ele assim: olha aqui, Deus não existe. Disse para o cliente. E o cliente ficou assustado, mas Deus não tinha nem conversado sobre isso. Deus não existe. Porque se Deus existisse, não haveria tantas dores, não haveria crianças órfãs, a gente não veria tudo isso que está acontecendo no mundo, sofrimento, um atrás do outro. Aí o cliente simplesmente se conteve, que estava
né? Tinha outras pessoas ali. Se despediu do camarada, saiu e encontrou na rua um indivíduo com os cabelos bem longos, né? Uma roupa bem surradinha, barbas compridas. Aí ele passou a mão no indivíduo e falou: vem aqui. Levou na barbearia e disse para o barbeiro: olha aqui, o que não existe é barbeiro. Barbeiro não existe. Eu falei: mas como? Eu sou um deles. Não, se barbeiro existisse, esse homem não estava com esse cabelo comprido desse tanto, e nem com essa barba desse tamanho. Aí o barbeiro falou: não, é que eles não me procuram. Aí o cliente falou: ah, exatamente, é essa a questão. Esse é o fator principal da questão. Ele não te procura? Assim acontece conosco. Deus existe, só que nós não procuramos Deus. É preciso procurá-lo. É muito interessante essa passagem, né? Então sigamos em frente. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Por que nós não vemos Deus? Encontraremos Deus nos céus? Vejamos assim, ó. Ver Deus seria como se estivéssemos no fundo de um vale, envolvidos por uma camada de neblina, querendo ver a luz do sol. Se escalar a sua altura, a princípio teremos uma luz difusa, mas na medida que formos subindo, a luz ficará cada vez mais definida. E quando finalmente romper a camada de bruma, ou da neblina, veremos a luz do sol em todo o seu esplendor. Há um exemplo espetacular. Ele está dizendo aqui, naturalmente, que para ver Deus, nós temos que escalar o processo todo, buscar uma escalada constante, que seria o autoconhecimento, a luta, o trabalho, desenvolvimento, o amor ao próximo, né? Trabalho de caridade, o desenvolvimento espiritual de uma forma geral. Então, à medida que você vai fazendo isso, você vai se aproximando mais de Deus, para ver Deus no seu esplendor. Claro que nós não vamos ver Deus nas suas características como nós desejamos. Ver Deus como num processo de imagem, você não vai ver isso, não vai acontecer isso. Nós vamos, com todo esse crescimento que a gente vai tendo, a gente vai sentir Deus, como nós sentimos hoje, mas nós vamos sentir de outra forma, porque nós vamos estar entrelaçados com os seus pensamentos. Conhecer o nosso pensamento, nós vamos conhecer o pensamento de Deus, ver o que Deus quer de nós. Aí nós estaremos próximos dele. Onde se pode encontrar Deus? Onde nós vamos encontrá-lo? Porque tem pessoas até que, né, para realmente dizer para uma pessoa querida que se foi, que deixou o convívio familiar, aquela coisa toda, falou: ele está no braço de Deus, está junto com Deus. Então vejamos isso. Se o próprio universo oferece evidências materiais acerca da existência de Deus, em nossa consciência estão escritas as suas leis, infinitamente perfeitas. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: onde é que estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos responderam: as leis de Deus estão escritas na consciência do ser. E o sentimento inato de sua existência, que trazemos no coração, é a marca do obreiro em sua obra. Nós somos a sua obra. É a marca dele em nós. O sentimento que nós temos,
E nós vamos ver à frente também como é que funciona isso. Sentimento. Sentimento inato da existência de Deus em todos nós. Ora, vede a obra e procurai o autor, sentenciou o Espírito da verdade. Deus está em todos os lugares. Nós não falávamos da onisciência e onipresença? Essa outra historinha aqui, que eu vou contar para vocês. Um homem estava reunido com seu filho, e o filho perguntou para ele: papai, qual é o tamanho de Deus? Eles estavam num campo e eles viam um avião muito distante no céu. Aí ele falou, o pai falou para o filho: está vendo aquele avião, filho? Sim, papai. Está vendo a distância dele? Qual o tamanho dele? Falou: mas papai, é muito pequeno. É muito pequeno aquele avião. O pai sabia que esse avião ia pousar. E aí ele resolveu levar o filho para ver o avião. Aí ele perguntou para o filho: filho, qual é o tamanho desse? O menino disse: nossa, papai, esse é muito grande. Ele é imenso. Ele não sabia que era o próprio avião que ele tinha visto lá, tão pequenininho. Ah, esse é imenso, papai, disse. Tá. Então, esse conto, vejam como é que funciona isso numa explicação, para entendermos essa questão de Deus, que o pai queria realmente passar para o filho. Então, a grandeza de Deus vai depender da distância que estivermos dele. Quanto mais perto estivermos, maior Deus será em nossas vidas. E quanto mais longe estivermos, menor Deus será em nossas vidas. E aí nós vimos como é que a gente vai se aproximar de Deus, né? Já nós contamos lá no trabalho, toda. Não basta apenas saber sobre Ele, sobre Deus, para conhecer a sua grandiosidade. É necessário um relacionamento próximo com Ele. E esse relacionamento, todos nós sabemos como é, né? Cumprimento das suas leis, trabalho de amor ao próximo, né? Respeito às leis, obviamente. Um relacionamento com Deus. 3 fatores fundamentais da existência de Deus, conforme Kardec. 3 fatores fundamentais que provam a existência de Deus. Primeiro, a ideia da existência de Deus manifestando no homem universalmente através da lei de adoração, que levou todos os povos, em todas as épocas, a adorar um poder supremo. É o sentimento inato, são as ideias inatas que estão em todos nós. É um poder que nós temos, né, de adoração sobre as leis de Deus, sem mesmo saber de Deus. Mas é um sentimento, porque nós não somos de agora, afinal de contas. Sentimento de muitas oportunidades, ideias inatas, de que realmente Deus existe. Já tivemos outras oportunidades de estudo sobre Deus e tudo, né? Segundo, lei de causa e efeito, que mostra a impossibilidade de ocorrências de efeitos inteligentes sem uma causa inteligente. É o axioma. Lei de causa e efeito. Todo efeito inteligente necessariamente tem que ter uma causa inteligente. É o efeito lá do dominó, né? Terceiro, a estrutura total da natureza, que se revela numa criação inteligente. Nós já vimos lá, né, a beleza da criatura, né, da criação, né? É um dos fatores principal da crença de que Deus existe. Nada está por conta do acaso, nada. Tudo está por conta
de causas e efeitos. Não é o caso. Tudo é regido por leis sábias, leis de Deus. Vejamos a lei que mantém a vida na terra. Vejamos a lei. A terra viaja em torno de si e do Sol a aproximadamente 1.700 km por hora. Movimento de rotação, por isso há equilíbrio. Gente, é muito interessante, porque se nós verificarmos a velocidade de um automóvel, se nós estivermos à beira da rodovia e passasse um automóvel, já aconteceu com vocês? A 120 km por hora. Passasse por nós a 120 km por hora. O que ia acontecer? A gente ia sentir só um vácuo, né? Uma coisa ali, um vento ali forte. Pronto, você já não viu o carro mais. 120 km por hora. A Terra, ela caminha a 1.700 km por hora. Se nós pegássemos um barbante qualquer e amarrássemos na ponta desse barbante uma pedra, aí rodaríamos esse barbante numa velocidade compatível para que ele continue no ar. Ele manteria seu equilíbrio, né? Vocês já fizeram isso? Manteria seu equilíbrio. Agora, se nós dermos uma velocidade menor a ele, o que vai acontecer? A pedra vai cair. É? A lei de gravidade, né? Sem sombra de dúvida. Então, os continentes, os astros, de uma forma geral, né? A Terra e tudo, eles funcionam mais ou menos dessa forma. Quer dizer, eu disse num processo bem pequeno de entendimento aqui da condição material, mas é uma força espetacular. Mas a força de gravitação está de acordo com o movimento de rotação dele. Estão longe? Chegou? Não, ainda não, né? Então vamos lá. Se a Terra viajasse somente a 10% de sua capacidade, ou seja, a 170 km por hora, como viajam como velocidade de um carro, seria impossível a vida na Terra, pois ela teria dias de 120 horas e o Sol comeria tudo. E como ficariam as regiões geladas dessa? Então, um equilíbrio espetacular. É Deus funcionando, né, em tudo isso, né? Então, nós falávamos do movimento de rotação e de translação. O movimento de rotação é um movimento que a Terra faz sobre o seu próprio eixo, que nós convencionamos chamar, durante todo esse movimento que ela faz, de dia. Né? São 24 horas do dia, rotação. E esse movimento que ela faz em torno do Sol, que nós chamamos de, a ciência chama de translação, esse movimento ela leva 365 dias para completá-lo. Por isso que nós convencionamos também criar um ano de 365 dias. Então, é o movimento que a Terra faz 365 dias em torno do Sol. Então, isso é uma coisa espetacular, né? Quando a gente fala lá no Japão agora é dia, e aqui, de repente, é noite. Por causa dessa movimentação, esse movimento de rotação e translação. Bom, pois bem, então vamos lá. O satélite da Terra, a Lua, está distante da Terra a 370 mil quilômetros. Até hoje, tem pessoas que não acreditam como foi a Lua. Eu, há pouco tempo, conversei com um amigo nosso, e ele não acredita nisso, que o homem foi a Lua. Então, ela está distante da Terra a 370 mil quilômetros. Se estivesse somente a 70 mil, sofreria uma pressão tão grande que
que os mares subiriam e transbordariam. Isso é científico, ciência. Isaac Newton, ele dizia assim, ó, a unidade e a variedade é a variedade na unidade. E a variedade na unidade é a lei suprema do universo. Isso quer dizer, a variedade na unidade é a lei suprema do universo. O que ele queria dizer com isso? Vou explicar. Quando nós falamos em variedade, é tudo aquilo que existe. Variedades. E unidade, nós estamos falando do fluido cósmico universal, pai da matéria. Unidade. Tudo está em função dele. Vou explicar isso ainda. No universo, existe um brasão que nós chamamos de unidade e variedade. Foi a questão do Isaac Newton. Unidade, fluido universal, que é a matéria cósmica universal. Variedade, tudo que existe é composto pelo fluido universal. Ainda explicando, o fluido universal apresenta-se em dois estados distintos. Dois estados distintos. Primeiro, de ponderabilidade, ou seja, visível, né, ao nosso olho, ponderabilidade. É o estado material, é o estado dos corpos. Nós nos encontramos no estado de ponderabilidade. Isso aqui, ó, se encontra em estado de ponderabilidade, estado material. E o outro estado do fluido é o estado de imponderabilidade. É o estado imaterial, como se nós, o éter, por exemplo, invisível, que a gente não vê. Então, dá uma aula aqui, essa questão aqui, quando vai falar da questão do éter, do fluido, você fala do perispírito, você fala de tudo aquilo que acontece no sistema, né, dos fenômenos de uma forma geral. Kardec fala que os fluidos espirituais escapam aos sentidos carnais e diz que é luz particular ao mundo espiritual. Lá no mundo espiritual, nós temos acesso a essa questão toda. Para explicar isso mais ainda, sobre na questão atual, por exemplo, nós sabemos que a água, ela vive uma transformação, né? Ela se encontra no seu estado sólido, líquido e gasoso. Ela tem o seu estado dessa forma. Se não soubéssemos o estado que se transforma a água, sólido, líquido e gasoso, não acreditaríamos que poderia sofrer essa transformação. De repente nós vimos ela no estado líquido, né? A gente coloca lá no nosso congelador, ela se transforma numa pedra. E quando a gente coloca ela numa chaleira, eu não uso uma chaleira, né? Atualmente, isso é da minha época. A gente coloca numa chaleira e a chaleira entra em ebulição, o que acontece? A água vira vapor. 3 estados distintos. O fluido é o veículo de nossas preces, assim como o ar é o veículo do som. Se nós batermos aqui, ó, vamos bater aqui, forte, todos nós estamos ouvindo e lá fora vai ouvir também. Mas se nós fecharmos aquelas vitrôs todas, aquelas portas, o ar não vai levar o som lá fora. Então fica restrito a só nós, né? Então esse fluido, ele é o veículo. Esse é o veículo. Tudo funciona pela lei de afinidades. São os fenômenos materiais e espirituais que nós falamos que dá uma aula aqui, que nós não vamos entrar nesse particular. E é muito interessante que nas nossas preces, né,
eu não sei, tá, já falei aqui, nas nossas preces, por que Deus, a gente sabe aquilo que nós estamos orando ou não, que nós estamos entrando na sintonia? Por causa disso, porque quando nós oramos, quem leva essa oração nossa é o próprio fluido universal, é o próprio fluido, né, que se encarrega de levar isso para lá. Nós não estamos vendo toda a estação de rádio, ondas, uma coisa espetacular na nossa tecnologia. Como é que funciona toda essa questão? De repente você está aqui, você liga o seu celular, você capta aqui uma situação incrível, né? Pela lei das afinidades e tudo, os fenômenos que se apresentam e tudo, isso se apresenta também na questão espiritual. Certa feita, eu vi uma mensagem de um filho que dizia à mãe assim, é uma mensagem que a mãe tinha recebido lá em Uberaba. Aí o filho dizia para ela assim: mamãe, não precisava as flores. Não precisava as flores. Mas as preces, mamãe, a prece foi muito boa para mim, porque me deu força, né? Por que ele falava isso? A mãe estava orando, fazendo prece, em silêncio. Ela não estava falando alto, em voz alta. Ela estava no cemitério, fazendo prece para o filho. E como é que ele captou isso? Toda a mensagem que a mãe fez para ele. E por que o filho teve essa preocupação que as flores não precisavam? Porque ele sabia que a mãe estava fazendo um gasto desnecessário. Tinha necessidade de comprar aquelas flores, ela podia usar para aquele pão, ou para dar para alguém que precisasse do alimento e tudo. Mas o que eu quero destacar aqui é como que o filho captou a prece da mãe, através do fluido. Então, diante de tudo isso que vimos, Deus existe. Se Deus não existisse, quem daria alimento aos pássaros? Se Deus não existisse, quem teria mandado Jesus de Nazaré? Com a mensagem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mensagem. Precisava necessariamente praticar aquilo que Jesus ensinou para nos aproximarmos de Deus. Se Deus não existisse, quem teria mandado os Espíritos com a mensagem da terceira revelação? Coisa solicitada por Jesus de Nazaré e prometida por Jesus de Nazaré na época. Quem teria mandado Jesus, trazendo a mensagem, junto com todos aqueles espíritos, né, que vieram trazer a mensagem da doutrina espírita? É porque Deus existe e mandou o seu Filho, o mestre por excelência, junto com toda aquela equipe de protetores espirituais, amigos, que vieram para codificar, juntamente com Kardec, codificar a doutrina espírita. Era isso que nós tínhamos que falar. Mas é muito interessante, gente, só para concluir isso, de que todos nós estamos assim na Terra com uma função. A função é de progresso constante, de trabalho, de observância da própria lei, de crescimento, todos nós. Se nós estamos aqui nessa oportunidade, devemos, sem sombra de dúvida, aproveitar essa presente existência, fazer tudo aquilo que a gente puder, em benefício do nosso crescimento espiritual, né,
no trabalho, no conhecimento, como nós já falamos, no estudo, no trabalho de caridade, amor ao próximo, que sejamos bons, sejamos carinhosos para com todos. Jesus falava que a gente ganharia terra se agíssemos assim. Ganhar a terra, para mim, na minha maneira de entender, é assim, é ganhar a simpatia de todos, né? É estarmos proporcionando assim atos compatíveis com a lei de Deus, atos bondosos, de amor ao próximo, de respeito. Isso é ganhar, né? De uma forma geral, esse bom relacionamento que nós temos que ganhar com todos aqueles que, porventura, estiveram conosco aqui na terra. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos, um bom retorno. Muito obrigado.